A falta de conhecimento organizada é mais letal que a ignorância caótica. Uma pessoa ignorante sabe que não sabe e pode aprender. Uma pessoa estúpida acredita que sabe e se recusa a questionar. Quando essa estupidez se torna coletiva, quando milhões compartilham as mesmas certezas não examinadas, a sociedade atravessa um limiar perigoso. Dietrich Bonhoeffer identificou que a estupidez é uma inimiga mais perigosa do bem que a maldade, precisamente porque a estupidez não reconhece a si mesma. Observamos hoje o fenômeno paradoxal de gerações tecnicamente competentes, capazes de operar sistemas complexos, resolver problemas sofisticados no trabalho, mas completamente incapazes de questionar uma única premissa que governa suas existências. Nietzsche alertou que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. A convicção dispensa evidência, ignora a contradição, resiste à correção. Transformou-se na moeda corrente de uma época que confundiu firmeza intelectual com rigidez mental. O pensamento crítico não desapareceu por falta de capacidade cognitiva. Desapareceu por escolha existencial. As pessoas abdicaram do trabalho árduo de pensar em troca do conforto de pertencer. Terceirizaram seu julgamento para autoridades, algoritmos e consensos fabricados. O preço dessa conveniência, a capacidade de perceber quando estão sendo manipuladas, enganadas ou conduzidas ao abismo. Uma sociedade sem pensamento crítico não morre de forma espetacular. Apodrece silenciosamente, mantendo a aparência de normalidade até o momento final. Quando o pensamento crítico desaparece, a obediência ocupa o lugar da consciência. Não se trata de seguir regras legítimas ou respeitar estruturas necessárias. Trata-se da aceitação automática de qualquer diretriz, por mais absurda que seja, desde que venha embalada na linguagem adequada ou validada pela autoridade do momento. O processo é gradual e imperceptível. Primeiro, estabelecem-se temas que não podem ser questionados, porque questioná-los seria ofensivo ou perigoso. Depois, essa lista se expande progressivamente até que o próprio ato de questionar se torne suspeito. A dúvida, motor essencial do pensamento crítico, transforma-se em transgressão social. A normalização do absurdo acontece em etapas previsíveis. Apresenta-se uma ideia que contraria a experiência comum ou a lógica básica. A resistência inicial mais branda. Repete-se essa ideia incansavelmente através de múltiplos canais, até que a familiaridade gere aceitação. O cérebro humano, economizador de energia, prefere aceitar o familiar a questionar o repetido. Finalmente, pune-se socialmente quem ousa discordar. A pressão não vem de autoridades formais. Vem dos próprios pares, que internalizaram a ordem e a defendem como se fosse conclusão própria. O exemplo mais claro aparece na linguagem. Quando uma sociedade aceita redefinições arbitrárias de conceitos fundamentais sem questionamento, demonstra ter abdicado do pensamento crítico. Palavras que significavam algo específico durante séculos são alteradas para servir agendas particulares, e a população absorve essas mudanças como evolução natural. Não há debate sobre as implicações. Há apenas imposição seguida de conformidade. A linguagem, ferramenta primária do pensamento, torna-se instrumento de controle quando as pessoas param de defender seus significados. Observe o trabalhador que executa políticas corporativas obviamente prejudiciais aos clientes, mas segue o protocolo sem hesitação. O cidadão que vota em medidas que claramente o prejudicarão, mas confia no que autoridades dizem. O pai que permite intervenções drásticas na vida dos filhos, baseado em modismos, sem investigar evidências. Em cada caso, a pessoa possui todas as informações necessárias para questionar. Mas questionar exigiria confrontar a autoridade, arriscar desaprovação social, assumir responsabilidade pela própria análise. É mais fácil obedecer e transferir a responsabilidade para quem deu a ordem. Quando milhões fazem essa escolha simultaneamente, qualquer ordem se torna possível. A história comprova isso repetidamente. A transformação do ser humano em instrumento operacional representa o triunfo da funcionalidade sobre a consciência.
Schopenhauer afirmou que a tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Uma sociedade sem pensamento crítico inverte essa premissa. Todos veem, poucos pensam. Ninguém ousa concluir diferente do estabelecido. O resultado é uma população de executores competentes e pensadores incompetentes. Observe o trabalhador contemporâneo. Domina sistemas complexos, gerencia informações volumosas, coordena tarefas múltiplas com eficiência admirável. Mas pergunte sobre o propósito maior do que faz, sobre as consequências éticas de sua atividade, sobre a direção para onde seu trabalho empurra a sociedade. Encontrará silêncio desconfortável ou respostas automatizadas que revelam ausência de reflexão genuína. Esse indivíduo foi treinado para funcionar, não para compreender. É excelente no como, mas vazio no porquê. A educação moderna produziu gerações de especialistas funcionais incapazes de pensamento abrangente. Estudantes aprendem a passar em testes, não a questionar premissas. Aprendem a memorizar, não a avaliar validade. Aprendem a reproduzir o que professores esperam ouvir, não a desenvolver análises independentes. O sistema recompensa conformidade cognitiva e pune divergência intelectual. Uma criança que questiona a narrativa oficial recebe nota inferior. Um adolescente que propõe interpretação alternativa enfrenta hostilidade institucional. Um universitário que desafia o consenso acadêmico arrisca sua graduação. Essa engenharia de conformidade cria adultos que executam ordens com perfeição técnica, mas não avaliam se essas ordens fazem sentido. Operam um maquinário sofisticado sem compreender princípios que o governam. Seguem protocolos elaborados sem questionar fundamentação. Repetem slogans complexos sem examinar contradições internas. A competência técnica mascara a incompetência reflexiva. A sociedade funciona no nível superficial, mas apodrece no estrutural porque ninguém pensa nas fundações. O consumidor moderno exemplifica esse fenômeno. Compra produtos que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não conhece, porque deixou de ser agente econômico consciente e virou ferramenta do sistema. Não compra por necessidade real. Compra porque foi programado. Sua identidade foi terceirizada para marcas. Seus valores foram definidos por algoritmos. Suas aspirações foram moldadas por propagandas que nem percebe estar absorvendo. Quando confrontado com essa realidade, não reage com indignação. Reage com justificativas prontas, que provam ter internalizado completamente a própria instrumentalização. Uma ferramenta não questiona para que serve. Apenas serve. A mentira sistemática não sobrevive em ambiente de pensamento crítico ativo. Exige passividade intelectual para prosperar. Exige que as pessoas aceitem contradições sem desconforto, ignorem evidências contrárias sem culpa, repitam falsidades sem verificação. Quando uma sociedade inteira adota essa postura, a mentira deixa de ser desvio moral e torna-se arquitetura social. Não são mentiras ocasionais por interesse pessoal. São mentiras estruturais que sustentam instituições inteiras, fundamentam políticas públicas, direcionam comportamentos coletivos. A primeira característica da mentira estrutural é a inversão da carga de prova. Em contexto racional, quem afirma algo extraordinário precisa apresentar evidências extraordinárias. Na sociedade sem pensamento crítico, quem duvida da narrativa oficial precisa provar que ela está errada. A mentira é presumida verdadeira até que alguém demonstre cabalmente sua falsidade. E mesmo quando demonstrada falsa, permanece operacional porque mudá-la exigiria admitir que milhões foram enganados, recursos desperdiçados, decisões equivocadas. É mais fácil manter a mentira que enfrentar consequências. A segunda característica é a multiplicação de camadas. Uma mentira inicial gera contradições que exigem mentiras adicionais para serem explicadas. Essas geram novas contradições que demandam mais mentiras. O resultado é estrutura tão complexa que desmontar qualquer parte ameaça todo o edifício.
As pessoas investiram tanto na narrativa falsa, emocional e socialmente, que defendê-la torna-se mais importante que encontrar a verdade. Não acreditam na mentira porque evidência as convenceu. Acreditam porque desacreditar custaria muito caro psicologicamente. Nietzsche observou que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Uma mentira explícita pode ser confrontada. Uma convicção falsa internalizada como identidade pessoal torna-se inexpugnável. Quando milhões constroem autoimagem sobre determinada narrativa, questioná-la equivale a atacar identidade. A reação não será racional. Será defensiva, emocional, violenta. A sociedade sem pensamento crítico transforma mentiras em convicções coletivas, blindando-as contra a correção. O mecanismo opera através de 3 processos. Primeiro, saturação. A mentira é repetida tão frequentemente através de tantos canais que se torna parte do ambiente informacional, aceita como fato. Segundo, intimidação. Quem questiona enfrenta ridicularização, ostracismo social ou consequências profissionais. Terceiro, substituição. A verdade factual é substituída pela verdade narrativa, onde importa não o que aconteceu, mas como a história deve ser contada para servir objetivos específicos. Exemplos abundam. Na economia, narrativas falsas sobre como sistemas funcionam permitem que poucos manipulem a riqueza de milhões. Na saúde, mentiras sobre eficácia de tratamentos enriquecem indústrias enquanto pessoas sofrem. Na política, falsidade sobre intenções mantém corruptos no poder, enquanto a população acredita estar votando por mudança. Em cada caso, a estrutura da mentira resiste porque as pessoas pararam de examiná-la. Escolheram o conforto da certeza falsa sobre o desconforto da dúvida legítima. A responsabilidade individual exige consciência das próprias ações e suas consequências. Exige reconhecer-se como agente, como origem de decisões que produzem efeitos reais. Quando o pensamento crítico desaparece, desaparece também essa consciência de agência. O indivíduo passa a experimentar suas próprias escolhas como inevitabilidades externas. Não decide, apenas reage. Não age, apenas responde. Não escolhe, apenas segue. Essa dissolução da responsabilidade cria vácuo moral, onde atrocidades se tornam possíveis porque ninguém se reconhece como responsável por elas. O fenômeno não é novo. Toda a tragédia coletiva da história dependeu dessa mesma dinâmica. Pessoas comuns executaram ordens monstruosas alegando não ter escolha. Funcionários implementaram políticas desastrosas, alegando apenas cumprir protocolos. Cidadãos participaram de injustiças, alegando que todos estavam fazendo o mesmo. Em cada caso, a responsabilidade individual foi dissolvida na responsabilidade coletiva, que na prática significa a ausência total de responsabilidade. Quando todos são culpados, ninguém é culpado. Quando todos apenas seguiam ordens, ninguém pode ser julgado por obediência. Schopenhauer escreveu sobre a obediência ser tão antiga quanto o homem, mas a responsabilidade moral individual ser descoberta recente. Sociedades sem pensamento crítico regridem a estados onde obediência substitui consciência. O indivíduo transfere sua capacidade de julgamento moral para autoridades externas. Médicos, cientistas, políticos, celebridades, qualquer figura que ocupe posição de prestígio torna-se repositório de responsabilidade. Se dizem que algo é correto, então é correto. A pessoa comum deixa de consultar a própria consciência e terceiriza julgamentos morais. Esse processo gera 2 efeitos devastadores. Primeiro, erros colossais se repetem porque ninguém se sente responsável por preveni-los. Especialistas cometem equívocos, mas não são responsabilizados porque fizeram o que sabiam no momento. Autoridades implementam políticas desastrosas, mas não são culpadas porque todos concordavam. A população sofre consequências, mas não pode atribuir culpa a ninguém específico porque todos seguiam o consenso. O erro torna-se fantasma sem autor, algo que aconteceu, mas ninguém causou. Segundo, a capacidade de aprendizado coletivo atrofia.
Quando ninguém assume responsabilidade por erros passados, ninguém extrai lições. A sociedade repete os mesmos padrões destrutivos em ciclos intermináveis, porque cada geração recusa-se a reconhecer que predecessoras falharam por falta de pensamento crítico. Preferem acreditar que falharam por falta de informação, por circunstâncias extraordinárias. Qualquer explicação serve, exceto a verdadeira. Falharam porque deixaram de pensar e se contentaram em obedecer. A responsabilidade individual ressurge apenas quando o pensamento crítico é restaurado. Quando a pessoa questiona as ordens que recebe, examina consequências de suas ações, avalia a legitimidade das autoridades que segue. Isso não significa rejeitar toda a autoridade. Significa manter ativa a capacidade de distinguir entre autoridade legítima e arbitrária, entre regra justa e injusta. Sem essa capacidade, a responsabilidade torna-se impossível, e com ela desaparece a possibilidade de sociedade moral. A necessidade humana de pertencimento é legítima e profunda. Somos animais sociais que dependem de vínculos comunitários. O problema surge quando essa necessidade transforma-se em mecanismo de controle intelectual, quando pertencer ao grupo exige abandonar o pensamento independente, quando manter relacionamentos sociais exige aceitar narrativas falsas, quando evitar rejeição exige fingir concordância com absurdos. Nesse ponto, o pertencimento deixa de ser necessidade social saudável e torna-se prisão psicológica. A dinâmica opera através de mecanismos sutis. Não há decreto proibindo o pensamento divergente. Não há punição legal para a discordância. A coerção é social e emocional, portanto, mais eficaz. O grupo estabelece determinadas crenças como marcadores de identidade. Acreditar nelas significa pertencer. Questioná-las significa excluir-se. A pessoa enfrenta a escolha constante: manter integridade intelectual e arriscar isolamento, ou conformar-se ao grupo e preservar conexões sociais. Para a maioria, a escolha é óbvia. O isolamento social é psicologicamente insuportável. A perspectiva de ser rejeitado por amigos, família, colegas, gera ansiedade profunda. A pessoa racionaliza. Convence-se de que as crenças do grupo fazem sentido, mesmo quando contradizem sua experiência direta. Ignora evidências contrárias, não por desonestidade intelectual, mas porque processá-las custaria muito caro emocionalmente. Desenvolve visão seletiva, onde só percebe informações que confirmam a narrativa do grupo e filtra automaticamente tudo que a desafia. Esse processo é involuntário e inconsciente na maioria dos casos. A pessoa genuinamente acredita ter chegado às suas conclusões de forma independente. Não percebe que suas conclusões sempre coincidem perfeitamente com as do grupo ao qual pertence. Nietzsche alertou sobre o perigo do rebanho, não porque desprezasse a necessidade de comunidade, mas porque reconhecia como ela poderia aniquilar individualidade. O rebanho oferece segurança e pertencimento, mas cobra submissão intelectual. Oferece identidade pronta, mas elimina a autodescoberta autêntica. Oferece certeza coletiva, mas destrói capacidade de dúvida individual. Quando sociedade inteira opera como rebanho ampliado, não há mais espaço para pensadores independentes. Há apenas conformistas que acreditam sinceramente ser pensadores, porque o rebanho os convenceu de que pensar é repetir. A substituição é completa, quando discordar torna-se equivalente a trair. Quando questionar uma crença do grupo, é interpretado como atacar o próprio grupo. Quando pedir evidências, é visto como hostilidade. Quando manter postura cética, é tratado como cinismo malicioso. Nesses ambientes, a verdade torna-se irrelevante. Apenas a lealdade importa. E lealdade demonstra-se através de repetição acrítica das narrativas sancionadas. O resultado é sociedade composta por tribos emocionais mutuamente hostis. Cada tribo tem narrativas sagradas, tabus intocáveis, inimigos designados. Dentro de cada tribo, pensamento crítico morreu. Entre tribos, existe apenas combate. Não há debate racional porque ninguém avalia argumentos independentemente de sua origem tribal.
A mesma afirmação factual é aceita como verdade quando vem de membro da tribo e rejeitada como mentira quando vem de forasteiro. A realidade objetiva dissolve-se em realidades tribais incompatíveis. O colapso silencioso é o mais perigoso porque acontece sem alarmes. Sociedades que desmoronam espetacularmente ao menos reconhecem estar em crise. Sociedades que apodrecem lentamente, mantendo aparência de normalidade, nunca mobilizam resposta adequada. Continuam operando rotinas estabelecidas enquanto fundações desmoronam. Celebram pequenos sucessos, enquanto falham catastroficamente no essencial. Distraem-se com controvérsias superficiais, enquanto problemas estruturais se agravam irreversivelmente. A sociedade sem pensamento crítico não identifica declínio porque perdeu os instrumentos intelectuais necessários para diagnóstico. Seria como médico tentando examinar paciente sem conhecimento de anatomia. Vê sintomas, mas não compreende causas. Aplica tratamentos aleatórios esperando que funcionem. Quando pioram a situação, não entende por quê. E porque não entende, repete os mesmos erros esperando resultados diferentes. A definição clássica de insanidade. Observe os indicadores de saúde civilizacional. Taxas de natalidade em queda livre nas sociedades desenvolvidas. Aumento exponencial de doenças mentais, especialmente em jovens. Epidemia de solidão em meio à hiperconexão digital. Polarização política chegando a níveis de hostilidade aberta. Confiança institucional em mínimos históricos. Dívidas públicas e privadas em níveis insustentáveis. Cada um desses problemas isoladamente já seria grave. Combinados, indicam civilização em processo avançado de deterioração, mas a população continua suas rotinas como se nada estivesse acontecendo. A ausência de pensamento crítico gera incapacidade de distinguir entre urgente e importante. A sociedade dedica atenção e recursos enormes a questões urgentes, mas triviais, enquanto ignora questões importantes, mas não urgentes. Gasta energia em controvérsias fabricadas, enquanto problemas reais se acumulam sem solução. Mobiliza-se para defender causas simbólicas, enquanto desafios substantivos são esquecidos. O resultado é ativismo frenético que não produz mudança significativa, apenas sensação ilusória de estar fazendo algo. Dietrich Bonhoeffer escreveu sobre esse fenômeno durante período de colapso radical. Observou como pessoas comuns, não particularmente más, participaram de horror coletivo porque perderam capacidade de pensar criticamente sobre o que estava acontecendo. Viram os sinais, ouviram os alertas, mas não processaram a informação adequadamente. Preferiram acreditar que tudo ficaria bem, que alguém resolveria os problemas, que as instituições prevaleceriam. Essa preferência pela ilusão confortável sobre a realidade desconfortável custou milhões de vidas. O padrão se repete porque a natureza humana não mudou. A capacidade de pensamento crítico precisa ser cultivada ativamente, geração após geração. Quando uma sociedade deixa de valorizar essa capacidade, quando sistemas educacionais param de ensiná-la, quando cultura popular a ridiculariza, quando instituições a punem, o resultado é previsível. Forma-se população funcionalmente competente, mas intelectualmente impotente. Capaz de executar tarefas complexas, mas incapaz de avaliar se essas tarefas fazem sentido. Essa população não perceberá estar afundando até que a água cubra sua cabeça. E mesmo então, muitos não compreenderão o que aconteceu. Buscarão explicações simples para fenômeno complexo. Culparão inimigos externos por falhas internas. O ciclo de incompreensão perpetua-se até colapso completo. Então, após sofrimento suficiente, talvez nova geração redescobrirá valor do pensamento crítico. Aprenderá, através de dor, lição que poderia ter aprendido através de reflexão. Antes de nos despedirmos, você está disposto a questionar as narrativas que governam sua vida, mesmo que isso signifique confrontar suas próprias certezas. Se esta mensagem tocou seu coração, digite nos comentários: pensamento crítico é resistência.
Não esqueça de compartilhar este conteúdo com quem precisa despertar para os perigos da conformidade intelectual. Ative o sininho e se inscreva para mais conteúdo filosófico sem concessões. Até o próximo vídeo.